Oi pessoal, meu nome é Neylor. Conforme anunciado e prometido, está entrando no ar o canal Despolarizando, um canal que vai falar de política sem dizer em quem você deve votar e sem criticar o seu voto, que não vai tentar te vender uma fórmula mágica, mas vai te convidar para pensar junto. Um canal que vai falar de política de uma forma leve e usando uma linguagem simples, mas apenas para quem tem disposição para ouvir e capacidade de refletir. Para aquelas pessoas que estão fechadas em suas verdades absolutas, eu não tenho nada para dizer. Então talvez eu não diga o que você gosta de ouvir, talvez eu não diga o que você quer ouvir, mas eu vou dizer o que precisa ser dito. E atualmente, qualquer conversa sobre política obrigatoriamente passa por uma palavra: polarização. Mas o que é polarização? Será que isso existe mesmo? Você está vendo esse tabuleiro, mas não se preocupe, não vou falar sobre xadrez, até porque sou um péssimo jogador de xadrez. Eu vou usar esse tabuleiro apenas para auxiliar a minha argumentação, porque querem que você acredite que existe essa disputa em nossa sociedade. Mas eu vou demonstrar as verdadeiras posições de cada peça no tabuleiro da vida real. Para compreender o que eu estou dizendo, precisa conhecer as prerrogativas e poderes de cada peça. A torre clara e a torre escura se movimentam na vertical e na horizontal, de uma ponta a outra do tabuleiro para frente e para trás, e quando encontram uma peça adversária no caminho, elas capturam. O bispo claro e o bispo escuro se movimentam na diagonal, de uma ponta a outra do tabuleiro, para frente e para trás, e quando encontram uma peça adversária no caminho, eles capturam. A rainha, também conhecida como dama, é a peça mais poderosa do jogo, porque ela combina os movimentos da torre e do bispo. Ou seja, a rainha clara e a rainha escura se movimentam na vertical, na horizontal e na diagonal, de uma ponta a outra do tabuleiro, para frente e para trás. E quando encontram uma peça adversária no caminho, elas capturam. O cavalo claro e o cavalo escuro se movimentam em L, ou seja, duas na vertical e uma na horizontal, ou duas na horizontal e uma na vertical, para frente e para trás. O cavalo é a única peça que tem o poder de saltar sobre outras, adversárias ou companheiras. Então, o cavalo só captura uma peça adversária quando ela se encontra na casa onde finaliza o movimento. O rei claro e o rei escuro se movimentam apenas uma casa de cada vez, em todas as direções. Então o rei nitidamente não é uma peça de ataque, mas o rei é a peça pela qual todas as outras se sacrificam. O peão claro e o peão escuro se movimentam uma casa de cada vez, exceto no primeiro movimento, que eles podem se mover duas casas de uma vez, apenas para frente. E quando encontram uma peça adversária no caminho, os peões param. No tabuleiro da vida real, o que define a posição de cada pessoa não é a crença dela, não são as ideias que ela defende, não é a profissão dela, e muito menos o candidato em quem ela vota. O que define a posição de cada pessoa no tabuleiro da vida real é o poder que ela tem concentrado em suas mãos. Portanto, é fácil concluir que o candidato em quem você votou está aqui, junto com outro candidato, enquanto você está aqui, junto com seu vizinho que votou em outro candidato. Aqui tem professor, policial, caminhoneiro, agricultor, empresário, jornalista, funcionário público, médico, artista, enfim, honestos e desonestos, trabalhadores e preguiçosos. Enquanto aqui estão, basicamente, políticos e pessoas muito ricas. No jogo de xadrez, se um peão consegue chegar na última fileira do tabuleiro, ele é promovido. O que isso significa? Ele se transforma numa torre, num bispo, numa rainha ou num cavalo. No tabuleiro da vida real, ocorre a mesma coisa. Se um agricultor fica muito rico, ele muda de posição. Se um empresário fica muito rico, ele muda de posição. Se um artista fica muito rico, ele muda de posição. Se um médico vira político, ele muda de posição. Infelizmente, tem gente que se ofende com isso que eu estou dizendo. Ah, eu não sou peão, sou engenheiro civil formado melhor do que você. Sinto muito, no tabuleiro da vida real é peão. Um peão ofendido, mas ainda assim um peão. O seu estilo de vida, as suas preocupações, as suas dificuldades, a sua batalha do dia a dia, se parecem mais com o candidato em quem você votou
ou se parece mais com seu vizinho que votou em outro candidato. No tabuleiro de xadrez, existem 16 peças poderosas e 16 peões. Mas no tabuleiro da vida real, o número de peões é infinitamente maior. No tabuleiro de xadrez, a única diferença entre os peões é que um grupo é de uma cor e outro grupo é de outra cor. No mais, eles são rigorosamente iguais. Mesmo tamanho, mesmo formato, mesmo peso, são feitos da mesma matéria. Mas no tabuleiro da vida real, as diferenças são mais acentuadas. Eu vou citar um exemplo. Imagine que uma dentista está atendendo a um comerciante e sendo auxiliado pela sua secretária. São 3 pessoas dentro do consultório odontológico, e eu não escolhi esse exemplo por acaso. A dentista é profissional liberal, o comerciante é empresário e a secretária é empregada. A dentista é pós-graduada na Europa, o comerciante é formado em administração de empresas e a secretária tem um ensino médio. A dentista mora em Ipanema, o comerciante mora em Madureira e a secretária mora no Vidigal. A dentista é cristã, o comerciante é judeu e a secretária não tem religião. Quando o filho da dentista faz aniversário, ela leva para passear na Disney. Quando o filho do comerciante faz aniversário, ele aluga uma casa de festas. E quando o filho da secretária faz aniversário, ela organiza uma festinha na laje da mãe. Mesmo com todas essas diferenças, que não são pequenas, essas 3 pessoas ocupam a mesma posição no tabuleiro da vida real. São peões. Mas alguns interesses se aproveitam dessas diferenças para colocar os peões uns contra os outros. Ou seja, essa polarização não existe, ela é inventada. Os maiores interessados nessa divisão são políticos, de todas as vertentes. É uma estratégia tão antiga quanto a própria política, dividir para governar. Que eles façam isso, eu entendo perfeitamente. O que eu não consigo entender são os peões que entram nesse jogo. Se você é um peão, como eu, mas entrou no jogo dessa polarização inventada, eu tenho um convite para você. Abandone o jogo. Abandone esse jogo que te usa, não te beneficia em nada e só te prejudica. O primeiro passo é parar de acreditar que existem lados em disputa e parar de acreditar que políticos defendem lados. Eu acredito que nós, que não estamos participando desse jogo, somos muitos. Mas diferente deles, que fazem muito barulho, nós somos desarticulados. Então, o que eu pretendo com essa iniciativa é, ainda que de maneira bem modesta, contribuir efetivamente para ajudar a buscar uma saída nesse labirinto que o Brasil se enfiou. Agora chega aquele momento em que eu faço algo que eu jamais imaginei que faria. Se você gostou do vídeo, clique no joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Até que não doeu, não. E você? Acha que a polarização existe ou concorda comigo que ela é inventada? Comenta aqui embaixo. Se você concorda comigo que a polarização não existe, que a polarização é inventada, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus conhecidos. Mas antes de finalizar, a mensagem mais importante e que jamais deve ser esquecida. O poder é de vocês!